Epístola de São Paulo aos Romanos. Saudações. Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo, reservado para anunciar o Evangelho de Deus. Este Evangelho Deus prometera outrora pelos seus profetas na Sagrada Escritura, acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, descendente de Davi, quanto à carne, que, segundo o Espírito da Santidade, foi estabelecido Filho de Deus, no poder por sua ressurreição dos mortos, e do qual temos recebido a graça e o apostolado, a fim de levar em seu nome todas as nações pagãs à obediência da fé, entre as quais também vós sois os eleitos de Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo por todos vós, porque em todo o mundo é preconizada a vossa fé. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, anunciando o Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como vos menciono incessantemente em minhas orações. A ele suplico, se for de sua vontade, conceder-me finalmente ocasião favorável de vos visitar. Desejo ardentemente ver-vos, a fim de comunicar-vos alguma graça espiritual com que sejais confirmados, ou melhor, para me encorajar juntamente convosco naquela vossa e minha fé, que nos é comum. Pois não quero que ignoreis, irmãos, como muitas vezes me tenho proposto ir ter convosco. Eu queria recolher algum fruto entre vós, como entre outros pagãos, mas até agora tenho sido impedido. Sou devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a simples. Daí o ardente desejo que eu sinto de vos anunciar o Evangelho também a vós, que habitais em Roma. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens, que pela justiça aprisionam a verdade. Porquanto, o que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos, pois Deus lhe o revelou com evidência. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder de divindade, se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se podem excusar. Porque, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos e se lhes obscureceu o coração insensato. Pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos. Mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações e figuras de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos dos seus corações, à imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é o bendito pelos séculos. Amém. Por isso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, as suas mulheres mudaram as relações naturais em relação contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza, e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os aos sentimentos depravados, e daí ao seu procedimento indigno. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, ativos, inventores de maldades, rebeldes contra os pais. São insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia. Apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, que considera dignos de morte aqueles que fazem tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que as cometem. Assim, és inexcusável, ó homem, quem quer que sejas, que te arvoras em juiz. Naquilo que julgas a outrem, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas fazes as mesmas coisas que eles. Ora,
sabemos que o juízo de Deus contra aqueles que fazem tais coisas corresponde à verdade. Tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas as cometes também, pensas que escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e longanimidade, desconhecendo que a bondade de Deus te convida ao arrependimento? Mas, pela tua obstinação e coração impenitente, vais acumulando ira contra ti, para o dia da cólera e da revelação do justo, juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que perseveram em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade, mas ira e indignação aos costumazes, rebeldes da verdade e seguidores do mal. Tribulação e angústia sobrevirão a todo aquele que pratica o mal, primeiro ao judeu e depois ao grego. Mas glória, honra e paz a todo aquele que faz o bem, primeiro ao judeu e depois ao grego. Porque diante de Deus não há distinção de pessoas. Todos os que sem lei pecaram, sem aplicação da lei, perecerão. E quantos pecaram sob o regime da lei, pela lei serão julgados. Porque diante de Deus não são justos os que ouvem a lei, mas serão tidos por justos os que praticam a lei. Os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem a lei. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho à sua consciência, bem como os teus raciocínios, com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. Isso aparecerá claramente no dia em que, segundo o seu evangelho, Deus julgar as ações secretas dos homens, por Jesus Cristo. Aqui fica bem claro para a gente nessa passagem que mesmo a pessoa que não tem conhecimento da lei, ela sabe o que é certo e o que é errado, ou seja, a lei do que é certo e o que é errado está gravada naturalmente na mente e no coração do ser humano. Então não adianta a pessoa fazer, eu estou fazendo isso errado, mas eu não sabia que é errado. Então, a gente já tem essa gravação naturalmente do que é errado no nosso coração. Foi isso que eu entendi nessa passagem. Mas tu, que és chamado judeu e te apoias na lei, e te glorias de Deus, tu que conheces a sua vontade e instruído pela lei, sabes aquilatar a diferença das coisas, tu que te ufanas de ser guia dos cegos, luzeiro dos que estão em trevas, doutor dos ignorantes, mestre dos simples, porque encontras na lei a regra da ciência e da verdade, tu que ensinas aos outros, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, pilhas os seus templos. Tu que te glorias da lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque assim fala a Escritura: por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. A circuncisão em verdade é proveitosa se guardares a lei. Mas se fores transgressor da lei, serás com tua circuncisão um mero incircunciso. Se, portanto, o incircunciso observa os preceitos da lei, não será ele considerado como incircunciso, apesar de sua incircuncisão? Aqui Deus está dizendo que, independente a circuncisão na época antiga, antes do Novo Testamento, no Antigo Testamento, era o batismo. Só que está dizendo que nada adianta você se circuncidar, ou seja, se batizar e não seguir a lei. Para Deus você será considerado um não batizado, ou seja, um pagão. Ainda mais, o incircunciso de nascimento, cumprindo a lei, te julgará que, com a letra e com a circuncisão, és transgressor da lei. Não é verdadeiro judeu o que é exteriormente, nem verdadeira circuncisão a que parece exteriormente na carne. Mas é judeu o que é interiormente a verdadeira circuncisão, é a do coração, segundo o espírito da lei, e não segundo a letra. Tal judeu recebe o louvor não dos homens, e sim de Deus. Aqui falando nos judeus, mas citando também que mesmo a pessoa não sendo circuncidada, ou seja, batizada, e se seguir as leis de Deus, tiver o coração bom, o coração puro, enfim, o que está gravado no nosso coração como sendo certo, ele está seguindo as leis de Deus, de uma maneira ou de outra ele estará seguindo.
Então aqui diz nas entrelinhas que não adianta simplesmente conhecer, mas sim praticar. Em que então se avantaja o judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita em todos os aspectos, principalmente porque lhes foram confiados os oráculos de Deus. Mas então, se alguns deles não foram fiéis, acaso a sua infidelidade destruirá a fidelidade de Deus? De modo algum, porque Deus há de ser reconhecido como veraz, e todo homem como mentiroso, segundo está escrito. Mas serás reconhecido justo nas tuas palavras, e vencerás, quando julgares, conforme Salmo 56. Porquanto, ou melhor, portanto, se a nossa justiça realça a justiça de Deus, que diremos então? Para falar como os homens, não é injusto Deus quando descarrega a sua cólera? Certo que não. De outra maneira, como julgaria Deus o mundo? Mas se a verdade de Deus brilha ainda mais para a sua glória, por minha mentira, por que serei eu ainda julgado pecador? Então, por que não faríamos o mal para que dele venha o bem? Expressão que os caluniadores falsamente nos atribuem. É justo que estes tais sejam condenados. E então, avantajamo-nos a eles? De maneira alguma, pois já demonstramos que judeus e gregos estão todos sob domínio do pecado, como está escrito. Não há nenhum justo, não sequer um. Não há um só que tenha inteligência, um só que busque a Deus. Extraviaram-se todos e todos se perverteram. Não há quem faça o bem, não há sequer um, conforme Salmos 13, 1 e seguintes. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas enganam, veneno de áspide está debaixo dos seus lábios. Salmos 5, 10, 139, 4. A sua boca está cheia de maldição e amargor. Salmos 9, 28. Os seus pés são velozes para derramar sangue, há destruição e ruína nos seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Isaías 59, 7. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Salmos 35, 2. Ora, sabemos que tudo o que diz a lei, di-lo aos que estão sujeitos à lei, para que toda a boca fique fechada e que o mundo inteiro seja reconhecido culpado diante de Deus. Porquanto, pela observância da lei, nenhum homem será justificado diante da lei, porque a lei se limita a dar o conhecimento do pecado. A justiça de Deus dá a vida a todos os homens. Mas agora, sem o concurso da lei, manifestou-se a justiça de Deus, atestado pela lei e pelos profetas. Esta é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os fiéis, pois não há distinção, com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. E se são justificados gratuitamente por sua graça, tal é a obra da redenção, realizada em Jesus Cristo. Deus o destinou para ser, pelo seu sangue, vítima de propiciação mediante a fé. Assim, ele manifesta a sua justiça, porque no tempo de sua paciência ele havia deixado sem castigo os pecados anteriores. Assim, digo eu, ele manifesta a sua justiça no tempo presente, exercendo a justiça e justificando aquele que tem fé em Jesus. Onde está, portanto, o motivo de se gloriar? Foi eliminado por qual lei? Pela das obras? Não, mas pela lei da fé, porque julgamos que o homem é justificado pela fé, sem as observâncias da lei. Ou Deus só é dos judeus. Não é também Deus dos pagãos? Sim, ele é também o Deus dos pagãos, porque não há mais que um só Deus, o qual justificará pela fé os circuncisos e também pela fé os incircuncisos. Destruímos então a lei pela fé? De modo algum. Pelo contrário, damos-lhe toda a sua força. Abraão, justificado pela fé. Que vantagem diremos, pois, que conseguiu Abraão, nosso pai, segundo a carne?
Porque se Abraão foi justificado em virtude de sua observância, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Ora, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado em conta de justiça. Conforme Gênesis 15:6. Ora, o salário não é gratificação, mas uma dívida ao trabalhador. Mas aquele que sem obra alguma crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada e em conta de justiça. É assim que Davi proclama: bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça, independentemente de suas obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Bem-aventurado ao homem qual o Senhor não imputou o seu pecado. Essa bem-aventurança é somente para os circuncisos ou também para os incircuncisos? Dizemos com efeito que a fé foi imputada a Abraão em conta de justiça. Quando lhe foi ela imputada? Depois ou antes da circuncisão? Não depois, mas antes de ser circuncidado. Depois é que recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça que tinha obtido pela fé antes de ser circuncidado. E assim se tornou o pai de todos os incircuncisos que creem, a fim de que também a estes seja imputada a justiça. Pai também dos circuncisos, que não só trazem o sinal, mas que acompanham as pegadas da fé que nosso pai Abraão possuía antes de ser circuncidado. Com efeito, não foi em virtude da lei que a promessa de herdar o mundo foi feita a Abraão ou a sua posteridade, mas em virtude da justiça da fé. Porque se a herança é reservada aos observadores da lei, a fé já não tem razão de ser a promessa. Porque se a herança é reservada aos observadores da lei, a fé já não tem razão de ser e a promessa fica sem valor. Porquanto a lei produz a ira, e onde não existe lei não há transgressão. Logo, é pela fé que alguém se torna herdeiro, portanto, gratuitamente. E a promessa é assegurada a toda a posteridade de Abraão, não somente aos que procedem da lei, mas também aos que possuem a fé de Abraão, que é pai de todos nós. Em verdade está escrito: eu te constituí pai de muitas nações, conforme Gênesis 17:5. Nosso pai, portanto, diante dos olhos daquele em quem acreditou, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que estão no nada. Esperando contra toda a esperança, Abraão teve fé e se tornou pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. Conforme Gênesis 15:5. Não vacilou na fé, embora reconhecendo o seu próprio corpo sem vigor, pois tinha quase 100 anos, e o seio de Sara igualmente amortecido. Ante a promessa de Deus não vacilou, não desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Eis porque sua fé lhe foi contada como justiça. Ora, não é só para ele que está escrito que a fé lhe foi imputada em conta de justiça. É também para nós, pois a nossa fé deve ser imputada igualmente, porque cremos naquele que dos mortos ressuscitou Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Justificação da fé. Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele é que tivemos acesso a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações. Pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana,
porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios. Em rigor, a gente aceitaria morrer por um justo, por um homem de bem, quiçá se consentiria em morrer. Mas eis aqui uma prova brilhante do amor de Deus por nós, quando éramos ainda pecadores. Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora que estamos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se quando éramos ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, com muito mais razão, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos glorificamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora temos recebido a reconciliação. Morte em Adão e vida em Cristo. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecamos. De fato, até a lei, o mal estava no mundo, mas o mal não é imputado quando não há lei. No entanto, desde Adão até Moisés reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a imitação da transgressão de Adão, o qual é figura do que havia de vir. Mas, com o dom gratuito, não se dá o mesmo que com a falta. Pois se a falta de um só causou a morte de todos os outros, com muito mais razão o dom de Deus e o benefício da graça, obtida por um só homem, Jesus Cristo, foram concedidos copiosamente a todos. Nem aconteceu com o dom o mesmo que com as consequências do pecado de um só. A falta de um só teve por consequência um veredito de condenação, ao passo que, depois de muitas ofensas, o dom da graça atrai um juízo de justificação. Aqui me vem um pensamento de que com Adão e Eva o pecado veio ao mundo, né? Todos são pecadores. E com a vinda de Jesus Cristo e a morte dele, todos fomos justificados do pecado e fomos salvos através da morte dele. Só não seremos salvos se transgredirmos demasiadamente a lei e não nos arrependermos. Então, no meu pensamento, claro, pode ser em outras palavras, mas nas entrelinhas, eu entendi que com Adão nós recebemos a morte pelo pecado. E com Jesus Cristo nós recebemos a vida pela ressurreição. É muito forte. Por Adão recebemos a morte e por Jesus recebemos a vida. Vamos lá. Se pelo pecado de um só homem reinou a morte, por esse único homem, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Basicamente o que eu falei. Portanto, como pelo pecado de um só a condenação se estendeu a todos os homens, assim por um único ato de justiça recebem todos os homens a justificação que dá a vida. Exatamente as palavras ditas antes dessa leitura. Por Adão recebemos a morte, e por Jesus Cristo recebemos a vida. Assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinaria pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Morte e vida com Jesus Cristo. Então, que diremos? Permaneceremos no pecado para que haja abundância da graça? De modo algum. Nós que já morremos ao pecado, como poderíamos ainda viver nele? Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Se fomos feitos o mesmo ser com ele por uma morte semelhante à sua, o seremos igualmente por uma comum ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que seja reduzido à impotência do corpo, outrora subjugado ao pecado,
e já não sejamos escravos do pecado, pois quem morreu, libertado está do pecado. Ou seja, aqui também fala do batismo, né? Que na representação do batismo, não só a representação, como para quem tem fé torna-se uma realidade. No batismo, nós fazemos com que morra o homem velho, ou seja, o homem Adão, e renasça, ressurja novamente o homem novo em Jesus Cristo. Vamos lá. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com Ele, pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, nem a morte terá mais domínio sobre ele. Morto ele foi uma vez por todos pelo pecado. Porém, está vivo, continua vivo para Deus. Portanto, vós também considerai-vos mortos ao pecado, porém vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos seus apetites, nem ofereçais os vossos membros ao pecado como instrumentos do mal. Oferecei-vos a Deus como vivos, salvos da morte, para que vossos membros sejam instrumentos do bem a seu serviço. O pecado já não vos dominará, porque agora não estáis mais sob a lei, e sim sob a graça. O Cristo é servo da justiça. Então, havemos de pecar pelo fato de não estarmos sob a lei, mas sob a graça? De modo algum. Não sabeis que quando vos ofereceis a alguém para lhe obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis, quer seja do pecado para a morte, quer da obediência para a justiça? Graças a Deus, porém, que depois de terdes sido escravos do pecado, obedecestes de coração à regra da doutrina na qual tendes sido instruídos. E libertados do pecado, vos tornastes servos da justiça. Vou-me servir da linguagem corrente entre os homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois, como pusestes os vossos membros a serviço da impureza e do mal para cometer a iniquidade, assim, ponde agora os vossos membros a serviço da justiça para chegar à santidade. Quando éreis escravos do pecado, éreis livres a respeito da justiça. Que frutos produzíeis, então? Frutos dos quais agora vos envergonhais. O fim deles é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade, e o termo é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Cristo é livre das entraves da lei. Ignorais, irmãos, falo aos que têm conhecimentos jurídicos, que a lei só tem domínio sobre o homem durante o tempo que viver? Assim a mulher casada está sujeita ao marido pela lei enquanto ele vive, mas se o marido morre, fica desobrigada da lei que a ligava ao marido. Por isso, enquanto viver o marido, se tornar mulher de outro homem, será chamada adúltera. Porém, morrendo o marido, fica desligada da lei, de maneira que, sem se tornar adúltera, poderá casar-se com outro homem. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo sacrifício do corpo de Cristo, para assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo sacrifício do corpo de Cristo, para pertencerdes a outrem, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. De fato, quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarmos para a morte. Agora, mortos para essa lei, que nos mantinha sujeitos, dela nos temos libertado, e nosso serviço realiza-se conforme a renovação do Espírito, e não mais sob a autoridade envelhecida da terra. Morte do homem velho e vida em espírito. A letra mata. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque não teria ideia da concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás, conforme Êxodo 20:17. Foi o pecado, portanto, que, aproveitando-se da ocasião,
que lhe foi dada pelo preconceito, excitou em mim todas as concupiscências, porque sem lei o pecado está morto. Ou seja, precisa existir lei para que exista pecado. Embora o pecado esteja intrínseco dentro do nosso coração, nós sabemos o que é certo e o que é errado, independente de conhecermos a lei. Mas é claro que a lei, ela fortifica ainda mais a sabedoria do que é pecado. Quando eu estava sem lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, o pecado recobrou vida e eu morri. Assim, o mandamento que me devia dar a vida conduziu-me à morte. Porque o pecado, aproveitando da ocasião do mandamento, seduziu-me e por ele me levou à morte. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo, e justo e bom. Então, o que é bom tornou-se causa de morte para mim? De certo que não. Foi o pecado que, para se mostrar realmente pecado, acarretou para mim a morte por meio do que é bom, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente pecaminoso. Impotência da lei diante do pecado. Sabemos de fato que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que aborreço. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Mas então não sou eu que faço, mas o pecado que em mim habita. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habito o bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Encontro, pois, em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser. Sinto, porém, nos meus membros outra lei que luta contra a lei do meu espírito e me prende à lei do pecado que está nos meus membros. Homem infeliz que sou, quem me livrará deste corpo que me acarreta a morte? Graças sejam dadas a Deus Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, de um lado, pelo meu espírito, sou submisso à lei de Deus, de outro lado, por minha carne, sou escravo da lei do pecado. O Espírito dá a vida. De agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. O que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez, enviando por causa do pecado o seu próprio Filho numa carne semelhante à do pecado. Condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós, que vivemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal, os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não submete às leis de Deus e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo em verdade está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará vida aos nossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em nós. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. De fato, se viverdes segundo a carne, haveis de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai.
O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Esperança dos filhos de Deus. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com glória futura que nos deve ser manifestada. Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que dores de parto até o presente dia. Não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo, porque pela esperança é que fomos salvos. Ora, ver o objeto da esperança já não é esperança, porque o que alguém vê, como é que ainda o espera? Nós que esperamos o que não vemos, é impaciência que o aguardamos. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que prescruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos, segundo Deus. Predestinação, certeza da salvação. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. Aqui muito interessante, né? Meu comentário agora, a passagem dizendo que sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então todos que amam a Deus, mas não simplesmente pela palavra ou pela carne, porque estava sendo citado agora em leituras anteriores, que Deus se agrada com quem vive não pela carne, mas pelo Espírito. Então, quem vive pelo Espírito, ou seja, baseado no amor de Deus, quem vive pelo Espírito de Deus e não pela carne, todas as coisas vão concorrer para o bem deles, né, daqueles que amam a Deus e vivem pelo Espírito e não pela carne. É muito forte esse não o comentário, a passagem, né? Vamos lá. Os que ele distinguiu de antemão também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Vamos voltar ao início da leitura para não ficar, depois do meu comentário, não ficar nada mal entendido. Predestinação, certeza da salvação. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. E aos que predestinou também os chamou, e aos que chamou também os justificou, e aos que justificou também os glorificou. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Em comentário, se o Pai entregou seu próprio Filho a nós, como ele também não dará todas as coisas que o nosso espírito deseja? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? Deus que os justifica, quem os condenará? Cristo Jesus que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à mão direita de Deus, é quem intercede por nós. O próprio Filho de Deus intercede por nós ao Pai, como diz essa palavra. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo? A espada? Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro. Salmos 43, 23.
Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra criatura nos poderá apartar do amor de Deus, nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus por nós, por entregar o seu Filho amado e muitas outras coisas, é muito maior do que tudo isso que foi citado aqui anteriormente. Então nada nos apartará do amor de Deus. Muitas vezes a gente bloqueia esse amor de Deus para a nossa vida, nós bloqueamos. Mas o amor vem, mas nós bloqueamos e não deixamos ele entrar pelas nossas atitudes. Né? Vamos lá. Desígnio de Deus a respeito de Israel. Tristeza do apóstolo. Digo a verdade em Jesus Cristo, não minto. A minha consciência me dá testemunho pelo Espírito Santo. Sinto grande pesar, incessante amargura no coração, porque eu mesmo desejaria ser reprovado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são do mesmo sangue que eu, segundo a carne. Eles são os israelitas, a eles foram dadas a adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas e os patriarcas. Deles descende Cristo, segundo a carne, a qual é, sobre todas as coisas, Deus bendito para sempre. Amém. Liberdade soberana do proceder divino. Não quer dizer, porém, que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos os que descendem de Israel são verdadeiros israelitas, como nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Abraão. Mas é em Isaque que terá uma descendência que trará o teu nome, conforme Gênesis 21:12. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que serão considerados como descendentes. Realmente, a palavra da promessa está escrito: por este tempo viverei, e Sara terá um filho. Gênesis 18:10. E não somente ela, senão também Rebeca, que concebeu 2 filhos de um só homem. Isaque, nosso patriarca, antes mesmo que fossem nascidos e antes que tivessem feito bem ou mal algum, para que fosse confirmada a liberdade da escolha de Deus, que depende não das obras, mas daquele que chama, foi dito a Rebeca: o mais velho servirá ao mais moço. Conforme Gênesis 25:23, como está escrito: amei Jacó, porém aborreci Esaú. Malaquias 1:3. Que diremos, pois? Haverá injustiça em Deus? De modo algum, porque ele disse a Moisés: fazei misericórdia a quem eu fizer misericórdia, terei compaixão a quem eu tiver compaixão. Conforme Êxodo 33:19. Dessa forma, a escolha não depende daquele que quer, nem daquele que corre, mas da misericórdia de Deus. Por isso, diz a Escritura ao faraó: eis o motivo por que te suscitei, para mostrar em ti o meu poder e para que se anuncie o meu nome por toda a terra. Êxodo 9:16. Portanto, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Tu me dirás talvez: por que ele ainda se queixa? Quem pode resistir à tua vontade? Mas quem és tu, ó homem, para contestar a Deus? Porventura o vaso de barro diz ao oleiro: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para fazer a mesma massa, para fazer da mesma massa um vaso de uso nobre e outro de uso vulgar? Onde então está a justiça? Onde então está a injustiça? Em ter Deus, para mostrar a sua ira e manifestar o seu poder, suportado com muita paciência os objetos de ira preparados para a perdição, mostrando as riquezas da sua glória para com os objetos de misericórdia que, de antemão, preparou para a glória? Esses somos nós, que ele chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os pagãos. É o que ele diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar mesmo em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos de Deus vivo. Conforme
Osias 2:1. A respeito de Israel, exclama Isaías: ainda que o número de filhos de Israel fosse como a areia do mar, só um resto será salvo. Porque o Senhor realizará plenamente e prontamente a sua palavra sobre a terra. 10:22 seguintes. E ainda como predisse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado um rebento, ficaríamos como Sodoma, seríamos como Gomorra. Isaías 1:9. A falta de Israel. Então, que diremos? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justificação, a que vem da fé, ao passo que Israel, que procurava uma lei que desse a justificação, não a encontrou? Por quê? Porque Israel a buscava como fruto, não da fé, e sim das obras. E tropeçou na pedra do escândalo, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de escândalo, um rochedo que faz cair. Quem nele crer, não será confundido. Isaías 8:14, 28:16. Irmãos, o desejo do meu coração e a súplica que dirijo a Deus por eles são para que se salvem, pois lhe dou testemunho de que tem zelo por Deus. Mas um zelo sem discernimento. Desconheço a justiça de Deus e, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Ora, Moisés escreve da justiça que vem da lei: o homem que a praticar viverá por ela. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto o Cristo. Quem descerá ao abismo, isto é, para fazer voltar Cristo dentre os mortos? Que diz ela, afinal? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. A fé, condição para a salvação. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Isaías 28:16. Pois não há distinção entre judeu e grego, porque todos têm um mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Evangelho anunciado por toda parte. Porém, como invocarão aquele em quem não têm fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito: quão famosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Mas não são todos que prestaram ouvido à boa nova. É o que exclama Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Conforme Isaías 53:1. Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Pergunto agora: acaso não ouviram? Claro que sim. Por toda a terra correu a sua voz, e até os confins do mundo foram as suas palavras. Conforme Salmos 18:5. E pergunto ainda: acaso Israel não o compreendeu? Já Moisés lhe havia dito: eu vos despertarei ciúmes com um povo que não merece este nome. Eu vos provocarei a ira contra uma nação insensata. Conforme Deuteronômios 32:21. E Isaías se abalança a dizer: fui achado pelos que não me buscavam, manifestei-me aos que não perguntavam por mim. Isaías 65:1. Ao passo que, a respeito de Israel, ele diz:
Todo dia estendi minhas mãos a um povo desobediente e teimoso. Isaías 65:2. A rejeição de Israel não é total. Pergunta então: acaso rejeitou Deus o seu povo? De maneira alguma, pois eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não repeliu o seu povo, que ele de antemão distinguiu. Desconheceis o que narra a Escritura no episódio de Elias, quando este se queixava de Israel a Deus. Senhor, mataram vossos profetas, destruíram vossos altares, fiquei apenas eu, e ainda procuram tirar minha vida. 1 Romanos 19:10. Que lhe respondeu a voz divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram o joelho diante de Baal. 1 Romanos 19:18. É o que continua a acontecer no tempo presente. Subsiste um resto, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça cessaria de ser graça. Consequência? Que Israel não conseguiu o que procura. Os escolhidos, estes sim, o conseguiram. Quanto aos mais, foram obcecados, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de torpor, olhos para que não vejam e ouvidos para que não ouçam, até o dia presente. Deuteronômios 29:3. Davi também o diz: a mesa se lhes torna em laço, em armadilha, em ocasião de tropeço, em justo castigo. A vista se lhes obscureça para não verem, dobra-lhes o espinhaço sem cessar. Salmos 68, 23 seguintes. A incredulidade de Israel, causa da salvação dos pagãos. Pergunto ainda: tropeçaram acaso para cair? De modo algum, mas sua queda tornando a salvação acessível aos pagãos. Incitou-os à emulação. Ora, se o seu pecado ocasionou a riqueza do mundo e a sua decadência a riqueza dos pagãos, que não fará a sua conversão em massa? Declaro a vós, homens de origem pagã, como apóstolo dos pagãos, eu procuro honrar o meu ministério, com o intuito de, eventualmente, excitar a emulação dos homens da minha raça e salvar alguns deles. Porque, se de sua rejeição resultou a reconciliação do mundo, qual será o efeito de sua reintegração, senão uma ressurreição dentre os mortos? Se as primícias são santas, também a massa o é, e se a raiz é santa, os ramos também o são. Se alguns dos ramos foram cortados, e se tu, oliveira selvagem, foste enxertada em seu lugar, e agora recebes seiva da raiz da oliveira, não te envaideças, nem menosprezes os ramos. Pois se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás talvez: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertada. Sem dúvida, e pela incredulidade que foram cortados, ao passo que tu é pela fé que estás firme. Não te ensoberbeças, antes teme. Se Deus não poupou os ramos naturais, bem poderá não poupar a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, bondade para contigo, suposto que permaneças fiel a essa bondade. Do contrário, também tu serás cortada. E eles, se não persistirem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertá-los de novo. Se tu, cortada da oliveira de natureza selvagem, contra a tua natureza, foste enxertada em boa oliveira, quanto mais eles, que são naturais, poderão ser enxertados na sua própria oliveira. Salvação de Israel. Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não vos gabeis de vossa sabedoria. Esta cegueira de uma parte de Israel só durará até que haja entrado a totalidade dos pagãos. Então Israel em peso será salvo,
como está escrito: virá de Sião o libertador, apartará de Jacó a impiedade, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Isaías 59, 20 seguintes e 27, 9. Se quanto ao Evangelho, eles são inimigos de Deus para proveito vosso, quanto à eleição, eles são muito queridos por causa de seus pais, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, assim como vós antes fostes desobedientes a Deus e agora obtivestes misericórdia com desobediência deles. Assim, eles são incrédulos agora, em consequência da misericórdia feita a vós, para que eles também mais tarde alcancem, por sua vez, a misericórdia. Deus encerrou a todos estes homens na desobediência para usar com todos de misericórdia. Louvor à sabedoria divina. Ó abismo de riqueza, de sabedoria e de ciência em Deus! Quão impenetráveis são os seus juízos e inexploráveis os seus caminhos! Quem pode compreender o pensamento do Senhor? Quem jamais foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que lhe seja retribuído? Dele, por ele, e para ele são todas as coisas. A ele a glória por toda a eternidade. Amém. Conselhos e preceitos morais. Verdadeira religião. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. O bem comum, antes de tudo. Em virtude da graça que me foi dada, recomendo a todos e a cada um: não façam de si próprios uma opinião maior do que convém, mas um conceito razoavelmente modesto, de acordo com o grau de fé de Deus, de acordo com o grau de fé que Deus lhes distribuiu. Pois como em um só corpo temos muitos membros e a cada um dos nossos membros tem diferente função, assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo. A cada um de nós é membro um do outro. Temos dons diferentes conforme a graça que nos foi conferida. Aquele que tem o dom da profecia, exerça-o conforme a fé. Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Se tem o dom de ensinar, que ensine. O dom de exortar, que exorte. Aquele que distribui as esmolas, faça-o com simplicidade. Aquele que preside, presida com zelo. Aquele que exerce a misericórdia, que o faça com afabilidade. Caridade fraternal. Que vossa caridade não seja fingida. Aborrecei o mal. Apegai-vos solidamente ao bem. Amai-vos mutuamente com afeição terna e fraternal. Adiantai-vos em honrar uns aos outros. Não relaxeis o vosso zelo. Sede fervorosos de espírito, servi ao Senhor. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Socorrei as necessidades dos fiéis, esmerai-vos na prática da hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai-os e não os praguejeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Vivei em boa harmonia uns com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto das grandezas. Afeiçoai-vos com as coisas modestas, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não pagueis a ninguém o mal com o mal, aplacai-vos a fazer o bem diante de todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Não vos vingueis uns dos outros, caríssimos, mas deixai agir a ira de Deus, porque está escrito: a mim a vingança, a mim exercer a justiça, diz o Senhor.
Deuteronômios 32, 35. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe o de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Procedendo assim, amontoarás carvões em brasas sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Submissão às autoridades. Cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que ela se opõem atraem sobre si a condenação. Em verdade, as autoridades inspiram temor, não, porém, a quem pratica o bem, e sim a quem faz o mal. Queres não ter o que temer à autoridade? Faze o bem e terás o seu louvor, porque ela é instrumento de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque não é sem razão que leva a espada. É ministro de Deus para fazer justiça e para exercer a ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário submeter-se, não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. É também por essa razão que pagais os impostos, pois os magistrados são ministros de Deus, quando exercem pontualmente esse ofício. Pagai a cada um o que lhe compete, o imposto, a quem deveis o imposto, o tributo, a quem deveis o tributo, o temor e o respeito, a quem deveis o temor e o respeito. Amor mútuo. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco, porque aquele que ama o seu próprio cumpriu toda a lei. Pois os preceitos não a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco, porque aquele que ama o seu próprio cumpriu toda a lei. Pois os preceitos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e ainda outros mandamentos que existam, eles se resumem nestas palavras: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo, portanto, a caridade é o pleno cumprimento da lei. Vigilância e pureza. Isso é tanto mais importante porque sabeis em que tempo vivemos. Já é hora de despertardes do sono. A salvação está mais perto do que quando abraçamos a fé. A noite vai adiantada e o dia vem chegando. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Comportemo-nos honestamente como em pleno dia. Nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidades, nem dissoluções, nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais os apetites. Dever de tolerância. Acolhei aquele que é fraco na fé com bondade, sem discutir as suas opiniões. Um crê poder comer de tudo, outro, que é fraco, só come legumes. Quem come de tudo não despreze aquele que não come. Quem não come não julgue aquele que come, porque Deus o acolhe do mesmo modo. Quem és tu para julgares o servo dos outros? Que esteja firme ou caia, isto é lá com o seu Senhor. Mas ele estará firme, porque poderoso é Deus para o sustentar. Um faz distinção entre dia e dia, outro, porém, considera iguais todos os dias. Cada um proceda segundo sua convicção. Quem distingue dia, age assim pelo Senhor. Quem come de tudo, o faz pelo Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come, abstém-se pelo Senhor, e igualmente dá graças a Deus. Nenhum de vós vive para si, e ninguém morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor.
Para isso é que morreu Cristo e retomou a vida, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Por que julgas, então, o teu irmão? Ou por que desprezas o teu irmão? Todos temos que comparecer perante o tribunal de Deus, porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará glória a Deus. Isaías 45, 23. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Evitar o escândalo dos fracos. Deixemos, pois, de nos julgar uns aos outros. Antes, cuidai em não pôr tropeço diante do vosso irmão ou dar-lhe ocasião de queda. Sei, estou convencido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é impura em si mesma, somente o é para quem a considera impura. Ora, se por uma questão de comida entristeces o teu irmão, já não vives segundo a caridade. Pela comida não causes a perdição daquele por quem Cristo morreu. Não venha tornar-se objeto de calúnia a tua vantagem. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Quem deste modo serve a Cristo, agrada a Deus e goza de estima dos homens. Portanto, apliquemo-nos ao que contribui para a paz e para a mútua edificação. Não destruas a obra de Deus por questões de comida. Todas as coisas em verdade são puras, mas o que é mal para um homem é o fato de comer provocando um escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem outra coisa que parte teu irmão, nem outra coisa que para teu irmão possa ser uma ocasião de queda. Tens uma convicção, guarda para ti mesmo, diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena a si mesmo no ato a que se decide. Mas aquele que come apesar de suas dúvidas, condena-se, por não se guiar pela convicção. Tudo o que não procede da convicção é pecado. Condescendência mútua. Nós, que somos os fortes, devemos suportar as fraquezas dos que são fracos e não agir a nosso modo. Cada um de vós procure contentar o próximo para o seu bem e sua edificação. Cristo não se agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que vos ultrajam caíram sobre mim. Salmo 68, 10. Ora, tudo quanto outrora foi escrito para a nossa instrução, a fim de que pela perseverança e pela consolação que dão as Escrituras, tenhamos esperança. O Deus da perseverança e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que, com um só coração e uma só voz, glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Pois asseguro que Cristo exerceu seu ministério entre os incircuncisos, para manifestar a veracidade de Deus pela realização das promessas feitas aos patriarcas. Quanto aos pagãos, eles só glorificam a Deus em razão de sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu vos louvarei entre as nações e cantarei louvores ao vosso nome. No outro lugar diz, alegrai-vos nações com o seu povo. E ainda diz, louvai ao Senhor nações todas e glorificai-o todos os povos. Isaías também diz, da raiz de Jessé surgirá um rebento que governará as nações, nele esperarão as nações. Ó Deus da esperança, vos encha de toda alegria e de toda paz na vossa fé, para que pela virtude do Espírito Santo transbordeis de esperança. Comunicações pessoais. Ministério do apóstolo. Estou pessoalmente convencido, meus irmãos, de que estáis cheios de bondade, cheios de um perfeito conhecimento, capazes de vos admoestar uns aos outros.
Se em parte vos escrevi com particular liberdade, foi para relembrar-vos. E o fiz em virtude da graça que me foi dada por Deus, de ser o ministro de Jesus Cristo entre os pagãos, exercendo a função sagrada do Evangelho de Deus. E isso para que os pagãos, santificados pelo Espírito Santo, lhes sejam uma oferta agradável. Tenho motivo de gloriar-me em Jesus Cristo no que diz respeito ao serviço de Deus, porque não ousaria mencionar ação alguma que Cristo não houvesse realizado por seu ministério, para levar os pagãos a aceitar o Evangelho, pela palavra e pela ação, pelo poder dos milagres e prodígios, pela virtude do Espírito. De maneira que tenho divulgado o Evangelho de Cristo desde Jerusalém e suas terras vizinhas até a Ilíria. E me empenhei por anunciar o Evangelho onde ainda não havia sido anunciado o nome de Cristo, pois não queria edificar sobre o fundamento lançado por outro. Fiz bem assim, como está escrito: irão vê-la aqueles aos quais ainda não tinha sido anunciado, chegarão a conhecê-lo aqueles que dele ainda não tinham ouvido falar. Isaías 52:15. Projetos de viagem. Foi isso que muitas vezes me impediu de ir ter convosco, mas agora já não tenho com que me ocupar nestas terras, e como há outros anos tenho saudades de vós. Espero ver-vos de passagem, quando eu for à Espanha. Espero também, se por vós conduzido até lá, espero também ser por vós conduzido até lá, depois que tiver satisfeito, ao menos em parte, o meu desejo de estar convosco. Mas no momento vou a Jerusalém para a ajuda dos irmãos. A Macedônia e a Acaia houveram por bem fazer uma coleta para os irmãos de Jerusalém que se acham em pobreza. Houveram-no por bem. Aliás, o devem a eles, pois se os pagãos têm parte nos bens espirituais dos judeus, devem por sua vez assisti-los com os bens materiais. Logo que eu tiver desempenhado essa incumbência e lhes tiver feito entrega fiel dessa coleta, irei à Espanha, passando por vós. E sei que quando for ter convosco, irei com todas as riquezas das bênçãos de Cristo. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e em nome da caridade que é dada pelo Espírito, combatei comigo, dirigindo vossas orações a Deus por mim, para que eu escape dos infiéis que estão na Judéia e para que o auxílio que levo a Jerusalém seja bem acolhido pelos irmãos. Então, poderei ir ver-vos com alegria e, se for da vontade de Deus, encontrar no vosso meio algum repouso. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Recomendações. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Cencres, para que a recebais no Senhor de um modo digno dos santos e ajudeis em qualquer coisa que de vós venha a precisar, porque ela tem ajudado a muitos e também a mim. Saudai Prisca e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, pela minha vida, eles expuseram as suas cabeças. E isso lhes agradeço não só eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a comunidade que se reúne em sua casa. Saudai o meu querido Epênoto, que foi as primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são muito estimados entre os apóstolos e se tornaram discípulos de Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, amicíssimo meu do Senhor. Saudai Urbano, nosso colaborador em Cristo Jesus, e meu amigo Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aqueles que são da casa de Aristóbulo. Saudai Herodião, meu parente. Saudai os que são da família de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, que trabalham para o Senhor. Saudai a estimada Pérside, que muito trabalhou para o Senhor. Saudai Rufo, escolhido no Senhor, e sua mãe, que considero como minha.
Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saudai Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, Olímpio e todos os irmãos que estão com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebestes. Evitai-os. Esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao próprio ventre. E com palavras adocicadas e linguagem lisonjeira enganam os corações simples. A vossa obediência se tornou notória em toda parte, razão porque eu me alegro a vosso respeito. Mas quero que estejais prudentes no tocante ao bem e simples no tocante ao mal. O Deus da paz, em breve não tardará a esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jasão e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e Quarto, nosso irmão. Doxologia. Aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, na pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em segredo durante séculos, mas agora manifestado por ordem do eterno Deus e por meio das escrituras proféticas, dado a conhecer a todas as nações, a fim de levá-las à obediência da fé. A Deus único, sábio, por Jesus Cristo, glória por toda eternidade. Amém. Estaremos no próximo áudio começando a primeira epístola dos Coríntios. Se este áudio e os demais têm lhe sido útil e você queira de alguma forma ajudar esse canal, até mesmo financeiramente, logo abaixo na descrição você encontrará a maneira de poder fazer isso, tá bom?